Olá, mamães! Hoje eu estou aqui com a Letícia, essa super mãe, e nós estamos aqui em frente ao Hospital da Criança porque tem tudo a ver com o tema desse vídeo, né, Letícia? É verdade, gente. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como Deus usou uma doença para transformar a nossa fé, aproximar as pessoas dele, né, do Senhor. Tudo isso de forma que fez aumentar a nossa fé. Oi, pessoal. Eu me chamo Letícia, sou mãe de 2 menininhos, tenho 27 anos e o Samuel é meu bebê arco-íris. Ele veio após um aborto, então Deus sabia que a gente precisava dele na nossa vida. Deus é maravilhoso, né? Eu já ouvi falar que ele nunca tira algo Sem ter algo maior para nos dar. Algo maior para nos dar. É maravilhoso. Então a história da Letícia é uma história de fé, né? Já começou, né? Emocionante. E eu quero só, antes de começar, né, a falar, te perguntar se você está confortável para falar sobre isso, porque tem pessoas que às vezes passam por uma situação e aí depois não quer mais falar, né? Prefere esquecer. Como que você se sente, Letícia? Olha, eu gosto de falar sobre, eu sinto que Deus fez tudo isso acontecer pra gente levar, né, esse testemunho adiante, não guardar só pra gente, né, mas tem hora que eu me emociono, só de pensar eu já fico emocionada, a voz já quer, mas assim, eu falo com o maior prazer e hoje em dia, eu me ouvindo falar até parece mentira, que passou, que já resolveu, né, mas é tranquilo, a gente consegue conversar assim sobre... É choro de alegria, né? Uma emoção, De gratidão, emoção, né? Uma recordação para edificação, né? Cada vez que você lembra, né? Você se edifica. Exatamente. Já vimos que vai ser emocionante, né, mães? Então pode começar a contar a sua história, né? Pode ir. Então, assim, gente, o Samuel, quando ele tinha 1 ano e 4 meses, a gente percebeu um leve aumento na barriga dele. A gente achava que podia ser gases, né? Ou algo do tipo, mas ele não reclamava. Só que ele era uma criança que sempre ficava muito doente, febre, muito resfriado, né? O irmão dele já ia para a escola, então tudo tem a ver, né? E aí uma vez ele estava com bastante febre e nós fomos ao UPA, a médica avaliou e viu que ele estava com garganta, né, inflamada, essas coisinhas. E eu relatei esse aumento no abdômen dele. Ela palpou e disse que era gases. Deu medicação e tal, mas assim, ele sempre, né, fez as necessidades dele tudo certinho, então achei estranho, mas dava os remedinhos e tal. Passou uma semana, essa febre voltou, só que dessa vez, junto com a febre, ele começou a ficar desconfortável, ele sentia dor. A gente percebeu que ele queria ficar só barriga com barriga, coladinho com a gente. E aí, levei de novo no UPA, relatei o desconforto, né, que parecia que ele estava com algum desconforto na barriga. E mais uma vez, outra médica falou que era gases. Após palpar, isso, palpou. Não pediu exame nenhum. Nenhum era gases. Aí eu falei, tá, né, continuamos. Passou o remedinho para ele, mas no final do dia ele já estava de novo todo amoadinho, tristinho, já não queria comer. E ele sempre foi um bebê bem comilão, bem gordinho, e não queria comer. Aí eu falei pro Eliel, falei assim, ó, a gente vai ter que levar o Samuel de novo, ele não tá bem. Só que dessa vez a gente preferiu ir pro hospital universitário aqui de Maringá, para pedir uma outra opinião, né? Lá a gente sabe que eles fazem exames, né? Os estudantes lá são bem dedicados. Aí chegando lá a gente relatou os fatos e o médico solicitou então um raio-x. Nesse raio-x a gente viu que ele tinha engolido uma bolinha de metal. Meu Deus. Criança, né? Olha, Criança ficou todo esse tempo com a bolinha. Tava com a bolinha lá. E ninguém pediu antes um exame. Nada. E aí no raio-x que foi vista, essa bolinha era uma bolinha de rolamento de bicicleta, que eu lembro que minha bicicleta tinha estourado o rolamento. Eu limpei tudo, mas era uma bolinha bem miudinha que ele pegou, comeu e a gente nem percebeu. Meu Deus. Mas aí o médico disse assim, ó, não é o motivo da dor dele. A bolinha vai sair, já estava no finalzinho, né, do trato intestinal. Falou, vai sair, não é o problema, a gente vai fazer mais alguns exames. E aí nessa foi feito mais alguns exames, e aí o médico pediu a internação. Pediu para ficar, que o fígado dele estava bem inchado e ele suspeitava de uma hepatite. E pediu mais exames. Aí eu lembro que a gente passou a noite, fez lavagem intestinal nele para ver se ajudava a desinchar, né? Ele quase não saiu nada, porque realmente não era cocô, né, ou algo do tipo. E aí eu lembro que passamos a noite acordados, eu voltei para casa para tomar um banho, pegar mais roupas, e o Eliel ficou no hospital.
Nesse meio tempo, o médico foi lá na sala e conversou com o Eliel. Eu estava em casa. E aí o Eliel daqui a pouco me liga. Olha, adiantaram a tomografia do Samuel e o médico falou pra gente que ele tá com uma massa enorme no abdômen. Não sabe o que é, mas provavelmente é um tumor, um câncer. Meu Deus. E ele tava desesperado, assim, no telefone. Meu Deus. Quando ele falou isso, o chão abre, a gente se treme todo, fala, meu Deus, e agora, né? Porque o mundo assim, desaba, o mundo né? desaba. Desaba. Porque quando a gente ouve câncer, tumor, essas coisas, a gente já pensa assim, nossa, ele já tá ruim agora, porque ele tava muito malzinho mesmo. Você tem foto deles ali, ele só assim, agoniadinho de dor, choramingando. Então eu falei, nossa, ele já tá ruim agora, imagina daqui a um tempo. Porque a gente escuta canto, a gente acha que é o fim, né? Sim, sim. Então foi essa sensação. Eu falei, meu Deus do céu, ele vai morrer. Foi o que passou na minha cabeça, assim, no primeiro instante. E aí nisso eu era recém-habilitada, peguei o carro e lá vai eu pro hospital. Sozinha? Aí o Eliel falou, não, chama minha mãe pra ir com você, porque você sozinha, né, recém-habilitada, não vai, nessa situação, nervosa. Né? Nervosa. E aí eu peguei, chamei minha sogra, aí eu contei pra ela também se apavorou, né? Pensa, nós duas apavoradas. Mas aí nós fomos. Chegando lá, aí veio psicólogo, tudo quanto é equipe ali, profissional da saúde, veio dar todo um apoio, eles abraçaram e foram bem solícitos assim com a gente. Então tem esse trabalho já? Tem, assim, já para preparar. Eles foram bem assim, né? Tentaram explicar, acalmar, confortar a gente assim. Todo mundo olhava pra gente com cara de dó, de desespero, era surreal. Era esse o olhar que as pessoas olhavam pra mim e pro Eliel. Dos assim. profissionais. Dos profissionais. E tinham, como a gente ficava em quarto dividido lá, né? Então as outras mães também estavam tipo em choque, todo mundo bem desesperado. Isso porque não tinha ainda o resultado Não tinha final, diagnóstico nada. nenhum. Era só uma suspeita. Só uma suspeita. E todo mundo apavorado. Porque era muito grande o tumor. A gente não imaginava que era tão grande. E como que os médicos palpavam e não sentia, né? Não pediu exames, nada. Né? Então não dá pra entender, assim. E aí eu lembro que o médico chegou e falou assim, olha, aqui em Maringá não tem, porque na época ainda não tinha o hospital da criança, né? Tava em construção, enfim, para inaugurar. Então a gente precisa achar o serviço especializado para esse tratamento, enquanto isso ele precisa ficar aqui. Aí eu pensei, nossa, se em Maringá, que é uma cidade grande, não tem, então eu vou voltar para São Paulo, porque a gente é de São Paulo, né? Aí eu falei, vou voltar para lá vai ter. Só que, né, tem um recurso. Aí, mas o médico não permitiu, falou que ele não poderia sair enquanto não saísse a vaga, né, destinada ali, que eles já estavam vendo. Só que essa vaga, eles falaram que não tinha prazo, podia demorar, né? Mas Deus é tão bom, assim, que a gente passou esse dia, né, fazendo mais exames. E na madrugada a gente teve a notícia que saiu a vaga dele para Londrina. Então a gente foi lá para o hospital de Londrina. Um dia conseguirem uma vaga. Para conseguir a vaga. Entendi. E ele foi para fazer um exame e já ficou internado e não voltou para casa. E não voltou para casa. Foi uma primeira internação de 21 dias. A gente ficou fazendo exame, já começamos as químios, né? Mas... já começou logo as químios? Então... quando a gente chegou lá em Londrina, aí os médicos já vieram conversar, disse que era um tratamento tranquilo, né? Que geralmente é umas 4 sessões de quimioterapia, cirurgia e umas 2, 3 sessões de quimio pós-cirurgia. Então a gente falou, opa, beleza, é rápido, é tranquilo, então vamos, né? Aí a nossa expectativa, a gente começou a ficar, né, animado, viu que não era o fim. Só que, né, tudo, os médicos falam, Samuel, tudo que era raro ou que dificilmente aconteceria, aconteceu com você. Meu Deus. Tudo. Então, assim, uma coisa que era para ser de uns 6 meses, levou 1 ano de tratamento ao todo. Meu Deus. Aí a gente começou fazendo alguns exames para confirmar, eles desconfiavam do tumor de rim mesmo, ou o neuroblastoma, que é em cima do rim, que é a glândula de cima do rim. Eles são bem parecidos, né, os sintomas, enfim. Mas aí foi feita uma tomografia para confirmar e viram que realmente era o nefroblastoma, que é o tumor de rim. Meu Deus, e o rim é sensível, por isso que ele tinha dor. Por isso que ele sentia dor, nossa, coitado. E como era grande, né, travava realmente, né, o intestino, apesar que ele fazia, mas não sei como que passava alguma coisa, porque era enorme, gente. Não teve que fazer hemodiálise? Não precisou. Os rins dele esse que estava afetado, não se sabia se ele ainda funcionava, mas os exames dele estavam ótimos na parte de rim mesmo, assim, não tinha sinal nenhum. Mas como ele vivia com aquelas febrinhas, ele estava com aquela época uma plaquinha na garganta,
durante essa tomografia, foi visto que ele estava com derrame no pulmão. Meu Deus, Também. mais isso. Tipo, acabamos, foi o quê? Uns 3 dias depois, que aí precisava do anestesista, né, para sedar ele. Aí viu na tomografia que tinha um derrame gravíssimo, por sinal, no pulmão dele. Meu Deus. E ele respirava normal, assim? Respirava normal. A saturação era um pouquinho baixa, mas a frequência cardíaca dele era lá em cima. A criança já é acelerado, mas era muito alta a frequência dele. Talvez fazia esforço para respirar alguma coisa? Talvez. Não dava para perceber muito, né? Mas provavelmente tudo estava correlacionado, né? Só que uma coisa mascarava a outra, né? Aí eu lembro que nesse dia da tomografia, ele saiu da sala de tomografia e ia direto para a ressonância para aproveitar a sedação. Mas eu havia me esquecido da bolinha de metal. Que não tinha saído ainda. O médico já estava para sair, mas não saiu. E olha que ele tinha feito lavagem, várias coisas. Deus. E eu tinha me esquecido. Quando começou a ressonância, apitou, né? Que tinha um metal e não pode, é gravíssimo. Né? Tem risco de perfurar órgão, né? Meu Deus. Por conta do campo magnético. Aí os médicos, esse menino tem alguma coisa, aí eu lembrei, eu falei assim, tem uma bolinha de metal, assim, assado. Aí parou o exame, né? Deixaram ele lá para acordar, só que aí nisso, como já tinha feito a tomografia, que aí a cirurgiã veio falar comigo sobre o derrame e que eles tinham que já colocar um dreno no pulmão dele, porque era o único jeito, era urgente. Foi bem assim, uma coisa atrás da outra, e nesse dia eu estava sozinha lá no hospital, porque não podia ficar acompanhante, né? Em Londrina? Em Londrina. Aí já correram, levaram ele para UTI. Aí a médica falou assim, o procedimento é feito em UTI mesmo, nós vamos... mas ele está sedado, então fica tranquila e tal. Só que isso eu lá no corredor do hospital, apavorada, porque você acaba de receber a notícia do câncer, aí fala do dreno, e eu sou físio. Então eu como fisioterapeuta, eu sei o que é um dreno, né, todo... Enfim, a gente sabe o desconforto, as coisas. Para um adulto, imagina para uma criança, né? Então isso me doeu, imaginar, sabe, a cena ali, de ver ele depois com o tubo ali. Meu Deus. E só que aí uma enfermeira, o que eu falo que foi um anjo ali na hora, que me acalmou tanto, ela me abraçou e contou que o filho dela também usou um dreno por conta de um derrame. Então foi ali uma forma de me fortalecer. Falei assim, não, é tranquilo, ele vai conseguir, tipo... Deus preparou a pessoa certa, que já tinha passado por isso, né? Pra me dar esse ânimo, né? Falei assim, não, confia que vai dar certo. E aí, aí logo a cirurgia veio me chamar, falou que assim que abriu, colocou o tubo, saiu muita coisa, muito líquido acumulado, com sangue, inclusive. Então falou que não sabe como que ele não estava realmente muito mal de saturação, porque é Deus, gente, porque a coisa tava feia. Aí a gente foi logo pro quarto, conseguimos fazer outra ressonância nele, né? Porque aí eles começaram a dar bastante laxante pra ele. E aí a gente viu a bolinha saindo. Expeliu a bolinha. Ai, graças a Deus. Eu até tirei foto, que a gente ficava caçando ali a bolinha, mas deu certo. Aí ele fez a ressonância. Quantos dias pra sair essa bolinha, né? Você acredita? Ó, a tomografia foi terça, na quinta-feira saiu. E o exame era na quinta. Olha, no dia certo. No dia certo saiu. Então, aí logo era o que precisava, porque como os médicos já tinham noção que era um tumor de rim, eles só precisavam confirmar, né, a ressonância por ser mais precisa, né? Sim. E aí logo já começou a químio. Ele não precisou ser entubado, nada? Não precisou. Graças a Deus. Não precisou de oxigênio, de nada. Foi assim. Só o dreno mesmo. Só o dreno já conseguiu resolver a questão do pulmão dele. Você passou tudo isso longe de casa. Longe de todo mundo. E teve que abandonar o outro menino, porque ele né? Tava na época com 3 aninhos. Meu Deus. Então era outro bebê. Também. Ele sentiu bastante também a nossa ausência, assim, né? Quanto tempo ele precisou ficar longe de você, assim? Cada internação era uma surpresa, né? Mas a gente sempre ficava uma média de... A primeira foi uns 20 dias, depois teve mais 20, mais 15, uma semana. Sempre era assim. Esse tempo ficava longe de casa, de todo mundo. Sem você ver o seu outro filho. Sem ver ninguém. Sem ver ninguém. Eu também teve que sair do trabalho. O trabalho eu estava registrada na época, era o emprego dos meus sonhos, eu falo, né? Por carga horária, tudo. Mas eu estava ainda trabalhando nessa época. Entregava atestado, mas infelizmente a justiça do trabalho, né, enfim, não defende mães ou pais que acompanham filhos. Só tem direito a um atestado de acompanhante por ano. Por ano. Então a criança não pode ficar doente, um bebê sendo amamentado numa situação dessa, não tem vez perante a lei. Assim. Se ele faz cirurgia, precisa ficar internado, não tem respaldo nenhum. Não tem. Tem mais isso também que você teve que enfrentar também. Tivemos que enfrentar.
E seu esposo também, né, que tinha que ficar acompanhando, É, né? Ele ele acaba atrapalhando, atrapalhou né, também. no trabalho e tudo. Sim, ele precisava, como eu era recém-habilitada, para pegar a estrada, e muitas vezes a gente foi nesses primeiros momentos assim, em emergência mesmo. Então, ele pegava o carro, acelerava mesmo para chegar o quanto antes. Então, eu recém-habilitada não dava para fazer isso. Então, ele saía do serviço, fazia essa correria comigo. Aí ele voltava para buscar o outro na escola, deixar na mãe, para ele continuar trabalhando. Então, era... Assim, a vida deu uma reviravolta, Deu. assim, de um dia para o outro. Tudo fugiu, assim, do controle. E vocês tinham respaldo, assim, o hospital dava algum respaldo financeiro? Né? Desculpa perguntar sobre isso, mas tipo, a gasolina para ir até Londrina era por sua conta? Não tinha nada, assim, nenhum programa? O que tem é assim, a prefeitura, tanto Sarandi, Maringá e da região, eles têm o transporte que eles levam para outra cidade, né, para o tratamento. Só que muitas vezes, diante de uma emergência, às vezes era de madrugada, é muito complicado. Tem o 24 horas, né, que às vezes estava disponível, mas às vezes não estava disponível. E aí, para não ficar esperando, a gente simplesmente ia. Mas por conta. Mas eles ajudaram muitas vezes a gente, assim, de última hora, nas consultas, depois eles continuam levando, né? Mas coisas mais emergencial sempre era a gente. E aí não tinha nenhuma ajuda fora essa, né? Era vocês, amigos, Deus, né, providenciando. Né? Você nunca se prepara para isso, né? Você fala, não, vou fazer uma poupança para quando alguém ficar doente, não, né? As coisas vêm como um tsunami, né? Assim, vem atropelando tudo, né? Vai atropelando e a gente tem que se ir ajustando, né, na vida ali. Ou seja, você tem que ter fé em tudo, em né? Tudo. Tanto para a saúde quanto o financeiro, porque a vida não para, né? Nada, emocional, e cuidar do outro filho, e saber lidar com ele também, porque é um bebê, né? Você com certeza ficava nervosa, Nossa, né? diante de cada procedimento. E precisava ali na frente do seu outro filhinho, estar calma, né? Assim, pra não apavorar também, né? Não assustar. Deus, tem que ficar ainda, né? Tentando fingir que tá tudo bem. Esse equilíbrio, meu Deus, Letícia. A primeira químio dele, ele sentiu bem, assim, ele ficou enjoadinho, ficou mais de um dia sem comer, chegou a dar um pouquinho de febre, porque ele ainda tava, né, com a questão pulmonar, ele tava com dreno ainda. Então a médica falou, não vamos perder mais tempo, vamos começar. Aí tudo bem, eu fiquei super feliz, né? Mas químio a gente nunca sabe o que vai acontecer depois, né? Mas foi, aí passou esse um dia, ele voltou a brincar, voltou a sorrir, vida que segue. Eu falei, nossa, que bom ver ele assim, porque ele já tinha mais de uma semana com tanta dor que ele só ficava quietinho, parado. Tem bastante vídeo dele que ele nem se empolgava, sabe? Com brinquedinho, as visitas, que a gente teve visitas, ele não conseguia nem se mexer de dor. E nem a morfina resolvia, porque ele era sempre morfina de hora, assim, mesmo assim não acalmava a dor. Meu Deus, não dá pra imaginar. Bem sério, assim. Mas aí aconteceu a primeira químio, aí depois de uma semana, a gente ainda internado, fizemos mais uma químio. E aí tirou o dreno, aí a cirurgiã falou assim, olha, provavelmente ele não vai ficar bem, mas caso a gente precise, a gente vai colocar de novo. Então ainda tinha essa questão de talvez ter que voltar com dreno, mas graças a Deus não precisou. E aí logo depois dessa segunda químio, a gente teve alta, mas isso aí foi mais ou menos uns 21 dias, que a gente ficou, né, entre exame, observação, aí teve que fazer outros exames também, né, porque envolve muito exame, para ir descartando as coisas, né, e vendo as repercussões. Mas aí deu certo, a gente voltou para casa. Isso assim, teve alta das químios? Não, só dessa primeira etapa. Dessa primeira etapa. Só dessa primeira etapa. Aí a gente voltou para casa e aí eu lembro que uns 5 dias depois a médica me liga, aí eu falando que tinha que ir lá, que a gente precisava colocar um acesso, né, é o portocate que eles falam. Só que mediante um processo cirúrgico, porque é um acesso, né, é um implante ali, né, perto do coração para receber a medicação. Para ser mais tranquilo as internações, para não ter que ficar furando ele, né? Toda hora. E aí a gente simplesmente foi, né? Foi numa terça-noite, quarta de manhã a gente já estava lá no hospital. Aí ele fez a colocação do implante, deu tudo certo. Já fez a primeira químio ali dentro do centro cirúrgico mesmo. Eu lembro que a cirurgiã falou, a gente já testou, já aplicou a medicação. Aí ele ficou em observação e aí a gente foi embora. Só que aí, nessa que a gente voltou, deu uma reação alérgica nele a uma medicação que a gente tinha que dar para ele 3 vezes na semana, justamente para ajudar a controlar a infecção, essas coisas. Aí deu reação alérgica. Deu tudo, né? Assim, tudo que podia acontecer, mesmo, ele teve. Aí a gente chegou no hospital, a médica suspendeu essa medicação, que todas as crianças praticamente tomam, mas ele não pôde tomar.
E aí a gente falou, vai afetar? Eu falei assim, olha, a princípio não tem o que fazer, vamos deixar sem e vamos ver, né? Mas aí suspendeu a quimio daquela semana e voltamos para casa. Só que assim, a quimio dele era semanal, a gente ia fazer toda semana até diminuir o tumor ou matar, né? Pra gente conseguir fazer a cirurgia. Mas o tumor inflama quando faz a quimio. No dia seguinte, ele acordou do mesmo jeitinho, amuadinho, com dorzinha, meio, né, tristinho. A gente falou, alguma coisa não tá normal, porque ele voltou ao estágio inicial, né? Só que nesse tempo, como as quimio afetam muito a imunidade, tinha saído umas petequinhas, que é como se fossem pequenas hemorragiazinhas pelo corpo. Então é peteca que eles falam, e deu feridinha na boca. Aí a gente Coçava falou, não, só que percebia que ele ficava um pouco incomodado para comer, aí ele não queria comer mais, só ficava mamando. Mas aí a gente voltou pro hospital com ele, e aí dessa vez fizeram alguns exames iniciais ali, viu que ele estava com alguma coisa muito grave no fígado. Meu Deus, muito agora grave. Era o fígado, tipo, uma coisa era o rim e do nada era o fígado. Os exames de fígado dele, porque o fígado reage a qualquer processo inflamatório no corpo. E aí o fígado dele estava num nível de destruição altíssimo, assim. A enzima que o normal é 50, estava 18 mil, tipo isso, estava bem alterado. Deus. E foi assim, de uma hora para outra? De uma hora para outra. Não aparecia nos exames não, nos outros nada. Meu Deus, Letícia. Foi. Aí, diante disso, né, aí os médicos optaram por internar ele, só que estava tudo muito sem saber o que estava causando. Aí daqui a pouco foram feitos mais exames, mais resultados saindo, e aí eu lembro que a médica da UTI chegou em mim e falou, olha, o estado dele é grave, a gente, desse jeito assim... Estado agora do fígado. Do fígado, é grave, ele está num processo de falência hepática, a gente não sabe como que vai terminar, e a gente não sabe nem o que causou, se é o tumor ou se tem alguma questão viral aí, por conta da imunidade. Então a gente precisa fazer alguns testes antes e tal. Aí começou a fazer mais exames, colheram glicemia, porque ele não comeu nesse dia, porque ele estava ruinzinho, só mamava. Só que como eu tinha desmamado ele, minha produção, diante de tudo isso, ainda não tinha voltado ao normal, né? Sim. Então, assim, por mais que ele mamava, quando fizeram o teste de glicemia dele, estava tipo 30, o pessoal fala, nossa, como que esse menino tá acordado? Não dá sustância. Não estava mantendo ali. Aí a médica da UTI voltou, saíram mais resultados, o estado dele realmente é grave. Ele está com vários riscos, porque a partir do momento que o fígado não funciona, tem risco de toxicidade no cérebro, e ele está com alguns sintomas já começando, que o cérebro dele estava sofrendo com excesso de toxinas, né? Então o cérebro começa a não querer trabalhar direito, então por isso que ele fica meio sonolento, né? Não quer comer, dá esse enjoo. Pode dar alguma coisa definitiva ou não no cérebro? Então, quando tem muita, pode ter sequelas depois. Definitiva, Mas eles na época não me falaram o que podia acontecer, mas aí a gente pesquisa algumas coisinhas, mas eu sei que podia dar. E aí nessa aí eu falei assim, o fígado dele também tá alterando a questão da coagulação, então ele corre risco de ter uma hemorragia a qualquer momento. Foi assim que a médica falou pra mim, a qualquer momento, então a gente vai levar ele pra UTI agora. Porque se começar a acontecer um sangramento, a gente precisa tentar estancar o quanto antes. Aí eu assustei, assim, falei, como assim, meu Deus, sangramento? Eu falei, então vamos, né, corre. Hemorragia interna, não sabe aonde. E tudo fazia sentido, por isso que ele tava com aquelas petequinhas, porque já tava realmente começando a extravasar um pouquinho de sangue ali, né? Tentando já tava escape, né? E aí nessa a gente foi pra UTI. Aí nisso você estava sozinha. Eu tava sozinha. E foi tudo tipo um baque, assim. Só que eu ficava firme, meio assustada, assim, coração acelerado, mas em nenhum momento eu achava que não ia dar certo. Sempre eu soube que a gente ia passar por isso, mas que ele ia ficar bem. Você tinha essa certeza no coração? Tinha. E você era mais calma, seu esposo? Quem que era assim, que conseguia ficar mais? Quem conseguia ficar mais? A gente era bem centrado, assim, em nenhum momento a gente se apavorava. Para os outros, a gente sempre falava, não, ele vai passar, vai dar certo e tal. Mas entre nós a gente conversava, meu Deus, será? Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, livra o Samuel. A gente ficava desse jeito, assim. Mas a gente era bem equilibrado, nós dois, bem, assim, apesar de parecidos. Ter a certeza, mas ainda, ao mesmo tempo, você não sabe, né? O que vai acontecer. Tem medo, né? Tem. Era bem complicada essa questão, mas aí... Você se sentiu abandonada, assim, por Deus, em algum momento? Você sentiu, né, que Deus não estava olhando, né? Estava sendo castigada, punida, alguma coisa assim? Olha, não, em nenhum momento eu tive essa raiva, né? Não, eu nunca fiquei questionando a Deus por quê. Eu só achava que tudo tinha um propósito. Eu acreditava muito que tinha um porquê, tudo isso, que não era normal um bebezinho passar por isso e de repente...
né, alguma coisa ruim passar e não ter nada para acrescentar na vida de ninguém. E aí a gente percebia que as pessoas começavam, né, querer orar por ele, então a gente percebia um propósito em tudo isso. Então eu, em nenhum momento eu questionei a Deus. Envolvia muita coisa, Envolvia. Assim, muitas pessoas, muita coisa. Envolvia. Porque aí nessa internação do fígado, a gente ficou, né, nesse um dia, e os exames ainda bem alterados, inchaço, ele estava amarelinho. Aí teve um dia à tarde que eu olhei para ele, você vê aquela criança inchada, ele só dormia, não acordava nem para comer mais, por conta do cérebro não querer reagir muito. Então naquele dia eu lembro que eu olhei para ele, eu me emocionei e naquele dia eu achei que ele ia morrer. Foi o dia que eu fraquejei, que eu falei, nossa, ele vai morrer. Aí eu lembro que eu peguei o celular apavorada e falei, mãe, ele não vai aguentar. Eu acho que o Samuel não vai passar dessa. Aí minha mãe falou, não, Lícia, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Vamos profetizar coisas boas, vamos falar que ele vai vencer sim. Aí eu comecei, é verdade, né? A gente não pode pensar essas coisas. Aí eu lembro que eu tinha o número de alguns pastores, né? Que eu já tinha passado, assim, em igrejas. Tinha alguns contatos e eu comecei a falar, gente, ora pelo Samuel, ora pelo Samuel. Aí eu chamei uma pastora, né? Que foi muito querida também na minha vida espiritual, assim. E falei, Salete, ora muito por ele. Deus precisa ouvir nossas orações. Aí eu lembro que ela falou, Letícia, o mesmo Deus que me ouve, te ouve também. Vamos unir, né, as nossas orações, sim, e ele vai sair dessa. Aí surgiu uma ideia de fazer um grupo no WhatsApp, colocou bastante pessoas e o propósito era cada hora do dia ia ter alguém orando pela vida dele. Só que, claro, isso se estendia, né? As pessoas oravam o dia todo por ele. Houve um mover em igrejas, né? Na igreja dos seus pais. Enfim, teve um mover em diversas igrejas, diversas religiões até. E a gente falou que a partir daquela noite, a gente começou, né, a orar. Eu fui a primeira a começar a orar, aí foi indo, né, cada madrugada assim, agora é minha vez. A gente ficava um dando apoio pro outro, então eu não conseguia dormir de madrugada. Ainda até me emociona, mas o pessoal né? tava ali mandando, eu tô aqui, estamos orando por ele, sabe? Então isso você fala, não, eu também vou continuar orando então. Quantas pessoas moveu, né? Moveu pra manter você firme ali, né? E aí eu lembro que depois dessa noite, aí eu falei pro Eliel, vem pra cá. Assim, a gente tava ainda nessa noite, né? Mas eu falei, Eliel, vem pra cá, porque eu não sei se eu vou aguentar ficar vendo ele desse jeito. Vem pra cá. Eu pedi pro Eliel ir. Essa vez eu não aguentei ficar lá. Aí ele veio e a gente ficou alternando, né? Os turnos ali no hospital, na UTI. A gente tinha a ONG Viver lá em Londrina, que dá essa assistência às famílias de crianças, né? Tem um lugar pra ficar. Isso. Tudo. Nossa, aí eles me deram um quarto lá. Aí eu ia lá durante o dia, dormia. Aliás, eu ia à noite, eu passava o dia com o Samuel e o Eliel ficava à noite. Você tinha abrigo, tinha comida? Tinha comida, tinha tudo. Até roupa que eu não tinha levado grandes quantidades, né? Aí eles prepararam que eles têm o brechózinho, prepararam uma sacola de roupas pra gente ficar usando, o Eliel, teve um dia que do nada fez frio, faltou blusa, o Eliel tinha uma blusa pra receber, sabe? Então a gente foi amparado em todos os detalhes, assim. Tem ONG que é séria e como é bom ajudar, né? Foi. Porque que faz toda a diferença, fazia. né, na vida das pessoas. Deixava doce, mulher, né, gente, qualquer coisa, já quer comer uma caixa toda de chocolate, eles deixavam lá chocolatinho, sabe? Era um cuidado, assim, surreal. E aí nessa a gente ficava trocando, e aí de manhãzinha antes de passar o plantão, o médico chegou no Eliel, que era ele que estava lá, e falou assim, olha, saiu mais alguns resultados, mas o fígado dele está começando a normalizar. Glória a Deus, né? E era um caso assim que talvez seria um transplante, mas ele não tinha condição de uma cirurgia, mas do nada começou a normalizar, a voltar. Meu Deus. E aí ele falou assim, as orações foi na mesma noite, assim, porque à noite a gente começou as orações, aí de manhãzinha, meu Deus, até me arrepio. De manhãzinha eles começaram os exames mudar, né? Aí a gente moribundo praticamente. E começou mudar, começou a reagir. Ele começou a reagir. Meu aí era Deus. bem a época de Dia das Crianças, eu lembro que foi em outubro, perto da aniversário da minha mãe, perto do Dia das Crianças, e aí ele começava a ganhar presentinho lá na UTI, ele começou a brincar de novo. Gente. Então tudo isso, sabe? A gente falou, ai meu Deus, gente, Deus tá ouvindo as nossas orações, Deus tá ouvindo, vamos continuar, vamos continuar. Aqui, emocionante. Meu Deus. Os médicos olhavam pra ele e falavam assim, Samuel, esse caminhão que passou em você foi pouco, hein, menina? Foi pouco, você olha, a gente é inacreditável forte. ver você assim brincando, forte. Então a gente percebeu ali já um milagre, né? O primeiro, o primeiro milagre, assim, né, acontecendo. E graças a Deus, né,
logo a gente foi liberado pro quarto. Eles nem tinham recebido os exames ainda, porque podia ser rotavírus, podia ser várias coisas que dá esses problemas no fígado, né? Hepatite e tal. Mas todos os exames foi chegando aos poucos os resultados e tudo negativo. Então o que eles acharam que era? Como o tumor crescia, então pressionava o fígado dele. E aí nisso acabava perdendo a irrigação sanguínea ali, então o fígado estava entrando realmente em falência por falta de suprimento sanguíneo, né? Mas era pressionado, na verdade, estava pressionado então pelo o tumor era muito grande era enorme. era muito grande para enorme. Atingir até o fígado. Era enorme, cresceu assim, ele vinha assim para frente. Foi crescendo? Foi, a cada quimio ele crescia mais, então a gente achava que não estava fazendo efeito. Meu Deus. Mas depois da cirurgia a gente percebeu o quê? Que ele só estava realmente muito inflamado, porque efeito fez. Essa inflamação doía mais, será? Acho que sim, eu acho que ele sentia mais esse desconforto. Ele já ficava nervoso, assim? Ele já entendia que ia fazer um exame, alguma coisa? Ele ficava agitado? Não. A primeira internação era tudo novo, mas depois acostumou, não chorava para levar, fazer punção, não chorava para nada. Falava de ir pro hospital, como eles ganhavam muito brinquedo, né, muita atenção, aquela coisa, ele achava uma festa. Tem vídeo dele que ele chegava no hospital e dançava. Então a gente vê a leveza da criança, né? A inocência, não tem noção. Não tem noção de estava passando, né? E isso fortalecia, porque você fala assim, ele tá bem, tá forte, e a gente tem que se manter firme, então, né? Se ele tá assim, né? Eu vou ficar bem também. Né? Vai dar certo. Aí eu lembro que passou essa fase, aí continuou, aí fez mais uma sessão de químio, e aí logo já precisou fazer outra ressonância para ver a questão do tumor, para preparar para a cirurgia, porque aí nesse caso ele já estava indo para a quarta ou era a quinta sessão de químio. Foi fazendo mais, porque como estava crescendo, não sabia se estava fazendo efeito, né? Mas aí a médica fez ali a ressonância, a gente viu que dava para operar, porque na ressonância mostra, né, a parte de aporte sanguíneo, viu que tinha uma parte já morta do tumor. Então viu que estava tendo resultado, então aquele crescimento não era, que não estava funcionando. Estava reagindo, na verdade. Estava reagindo. Aí a gente preparou tudo e fomos para a cirurgia. A cirurgia dele foi uma cirurgia de 8 horas e pouquinha. Era uma cirurgia grande, a cirurgiã chegou a comentar que tinha risco de hemorragia, porque o tumor estava bem coladinho a uma artéria renal, então tinha risco de hemorragia, e ele precisava de cirurgião vascular ali na hora, né, caso manipulasse. Enfim, foi uma cirurgia grande, mas deu tudo certo, assim, e eu então eu falava, nossa, você não ficou nervosa? Não fiquei nervosa antes. Eu falava, nossa, Deus me carregou no colo, porque eu dormi a noite toda antes da cirurgia, não fiquei com aquela ansiedade de que algo ruim ia acontecer, não. Nessas 8 horas ali de cirurgia, aí o Eliel tava comigo, a gente ficou junto nesse dia, né, a gente foi na ONG, a gente comeu, a gente orou e ficava ali na sala de espera. Aí saiu algum médico, saiu no meio da cirurgia, falava só que estava tudo correndo bem. E aí saiu uma vez só, mas aí depois já veio a médica mesmo. E aí ela me deu a oportunidade, perguntou se eu queria, como ela sabe que eu sou da área de saúde, ela falou, você quer ver o tumor? Você quer segurar, tal? Pra você ter noção? Aí eu, né, curiosa que sou, eu falei, quero. Meu Deus. E aí ela tirou assim, dentro de um pano, mas era uma bola. Era bem redonda, assim, tipo, uma bola. Coube assim na minha mão e pesado, assim. Eu falo que era do tamanho da cabeça do Samuel na época. Eu falo, nossa, parecia uma cabeça. Era enorme, enorme. Aí falou assim, realmente... Pesado. Era pesado, ele era de... Ele estava dentro dele. Ele estava carregando isso. Eu nem tô lembrando mais, mas eu acho que era 1,3 kg do tumor, alguma coisa assim. E a médica ainda falou, não é dos maiores ainda que eu tirei, mas ele é bem grande. É bem grande pro tamanho dele, né? Era do tamanho da barriga dele toda, praticamente. Um bebezinho. Sim, era bem assustador ver ali. E eram umas veias calibrosas, então a médica assim, realmente isso estava sugando, né, tudo dele. Porque tumor, né, eles se alimentam mais. Não tem noção, né? Não tem noção de como que é, né, essas coisas, assim. Mas aí passou a cirurgia, foi um sucesso, né, teve um pouquinho de sangramento, mas conteu, aí fez, né, transfusão, enfim, correu tudo dentro do esperado. Ele aí sempre ficava na UTI, né, uns 3 dias depois da cirurgia, e aí tinha a questão do fígado que eles tinham que acompanhar. Mas a médica falou, a partir do momento que a gente tirou o tumor, o fígado voltou a ficar vermelhinho na hora. Começou a chegar sangue ali, então realmente respirou aliviado. Então estava sofrendo realmente, então já estava se resolvendo. E aí falou assim, ó, aquela falência, não existe mais, né? Ressuscitou. Fígado ressuscitado, né? Pleno, trabalhando lá.
Mas aí a gente foi pro quarto, passou, voltamos pra casa depois de, acho que foi 10 dias. Aí, só que ele tava bem, ele já tava andando, fazendo cocô bonitinho. Aí na primeira noite que ele chegou em casa, ele ainda teve uma crise de tosse, aquelas tosse que não para. E dava uma dó, que você fala, nossa, um corte gigante, você tossir, né? Já era, eu lembro eu de cesárea, assim, a gente não consegue nem espirrar direito. Imagina ficar tossindo a noite toda, o bichinho tossiu bastante. Né? Ai. Dava dózinha, mas que não reclamava de nada e brincava. A gente tinha que controlar ele porque ele abaixava e se mexia. Eu acho que é por isso que recupera rápido criança, né? Não tem noção, então vive a vida normal. O corpo reage, né? Tem que reagir. Aí passou essa parte, deu mais ou menos 14 dias de pós-cirúrgico. Aí ele, uma tarde, ele falou, dodói. Ai, meu Deus. Aí eu olhei assim, falei, dodói. Aí ele passou a colocar na barriga. Eu falei, deve ser a cirurgia, né? Aí eu ia lá e dava uma dipirona. Aí daqui a pouco, mais uma vez ele, falando que tava doendo. E nesse dia eu tinha que ir trabalhar. Aí eu falei com a Ezra, né, a minha sogra, eu falei assim, olha, ele tá reclamando de uma dorzinha na barriga, observa. Se você vê que tá mantendo, a gente vai ter que levar ele no médico. Aí deixei com a mãe, com a Ezra, né, e fui trabalhar. Cheguei no serviço, aí o Eliel manda mensagem, Letícia, Samuel acabou de vomitar um monte. Vomitou um jato, assim, vomitou um monte. Eu falei, nossa, será que é uma virose e tal? Vamos levar ele no hospital. Aí eu corri de volta, larguei o serviço, então deixei eles na mão, né, mais uma vez, e fomos socorrer o SAMU. Aí, e ele tava malzinho, sabe, agoniado, assim, com dor de novo. Eu falei, gente, mas não tem mais tumor. Que dor que é essa que esse menino tá na barriga? Tipo, já passou 14 dias, né, da cirurgia, tem que estar mais tranquilo. Mas aí ele, chegando no hospital, aí o médico achava que também podia ser uma virose. E como ainda estava tudo recente, talvez estava realmente doendo. Os exames não apontavam nada, nenhuma infecção, mas nada. fez exame? Fez, mas normal. Aí o médico falou assim, olha, isso foi uma terça. Na quarta a gente ia ter que estar em Londrina para fazer uma consulta e já dependendo a químio, né? De pós-cirurgia, a primeira químio. Aí a gente já estava em Londrina e falou assim, ó, então vamos ficar por aqui. Aí a gente ainda dormiu num hotel, né, para não ter que pegar a estrada de noite, não, porque isso já era tarde da noite. Que o médico tinha liberado a gente, não tinha nada. Aí a gente, só que essa noite no hotel, lavou o quarto de vômito. Vomitava muito, muito. E ele não estava conseguindo comer. Ele ia perguntar se ele repunha, não, né? Então, não, ele não estava conseguindo comer porque estava enjoadinho, com dor, não sei. E ele vomitava muito. E era vômito, assim, jato. E a gente olhava e falava, gente, de onde tá vindo, né? Tanto vômito, assim. Aí a gente voltou pro hospital. Aí o médico falou assim, então vamos observar ele, né? Viu que ele estava bem assustado, né? E internou. No hospital ele ainda tomou uns remédios de vômito, aí deu uma segurada um pouco. Aí falou assim, deve ser de químio, alguma coisa assim. Só que ele nunca vomitava por causa de químio. Aí ficou. Aí no dia seguinte a médica reviu os exames dele, aí a médica responsável pelas químio, viu que tava tudo ok, falou assim, ó, como ele tá bem, aparentemente, falando de sangue, a gente não vamos perder tempo, vou aproveitar que ele tá aqui internado, a gente já vai fazer a químio pra continuar o tratamento. Ia fazer a químio e o menino, e ele passando mal. Assim, aí eu falei, meu Deus, doutora, será? Ela falou assim, não, o sangue, ele não tá com nenhuma questão de imunidade e tal, vamos começar. Eu falei, tá, né? A químio já é agressiva e ele aí já tava passando mal de novo, aí já dava um medinho, né? Mas ela falou que tudo bem, eu falei, então tá, vamos. Aí fez. E aí daqui a pouco esse menino vomitava de novo, só que aí achava agora que era químio. Só que eu falei assim, não é químio, gente. E ele continuava vomitando e não comia. E aí ele, um desespero. Meu Deus do céu. E ele começava a querer brincar. Eu lembro dele tentando jogar bola, só que aí ele fazia assim, desse jeito. Ele se curvava, você via que ele não estava bem. Ele tentava seguir a vida, mas estava doendo. E a barriga começou a inchar de novo. E inchava de novo. Eu falei, gente do céu, o que tem nessa barriga desse menino agora? E aí eu sei que aí eu pedi a análise de médico, né? O plantonista veio de novo. Não tinha nada, né? Então eu falei assim, continuamos observando, vamos dar remédio para dor. Ultrassom, alguma coisa? Então, não tinha feito. Não tinha feito. Não tinha feito. Aí eu cheguei, teve uma vez que ele vomitou em jato, mas aí foi com uma cor diferente. Ele vomitou com uma cor bem marrom, parecendo cocô mesmo. Aí eu olhei aquilo, falei, nossa, que estranho. Aí eu parecia cocô de neném, assim. Aí eu chamei a enfermeira, falei, vem ver esse cocô, não tá normal. Nesse dia o Eliel tava comigo, porque como a gente tinha ido talvez para voltar e não era nada, então ele foi ficando ali meio escondido no cantinho do quarto, às vezes entrava para dentro do banheiro, porque não pode, mas a gente às vezes deu um jeitinho ali. Aí uma enfermeira até viu, aí eu expliquei a situação, ela falou assim, não, então qualquer coisa ele se esconde ali. Ajudou. E aí a outra pessoa do quarto também topou, não achou ruim, né?
E aí ficou, aí a enfermeira olhou aquele vômito e falou assim, não, tá estranho, eu vou falar com a médica dele. Aí chamou a médica e ela pediu para passar uma sonda e fazer um raio-x. Aí fez um raio-x, tinha bastante gases. Aí falou, tem alguma coisa ali, vamos fazer uma lavagem. Fez outra lavagem intestinal no bichinho. E ele com dor. Passou por tudo isso, meu Deus. E ele se retorcia, assim, porque tava doendo muito a barriga dele. E aí fez lavagem, se você meu pudesse, Deus. você entrava no lugar dele, entrava no né? lugar dele. Você trocava de lugar com ele, E tinha que segurar, né, pra ele não se mexer. E você fala, meu Deus, e eu deixando fazer isso com o bichinho. Meu Deus. Horrível. Você falando aqui, eu tô agoniada só de imaginar. Só de imaginar. Assim, só de imaginar. Era bem, dava agonia mesmo. Mas aí passou, fez a lavagem. Saiu um pouquinho de cocô e tal, mas aí essa sondinha era para aliviar, porque para sair os gases, né, e alguma coisinha que tinha ali no estômago ia voltar pela sonda para ele não ficar só vomitando. Aí, tá, passou a sonda, ficou ali, mas aí logo no dia seguinte a médica, de madrugada, né, mandou um aviso lá, falou que era para deixar ele em jejum, que talvez ele ia precisar passar por uma avaliação da equipe de cirurgia. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, equipe de cirurgia? Só que aí a gente, nessa altura do campeonato, eu já tinha olhado no Google, vômitos em jato. Aí começa a aparecer um monte de coisa. Aí apareceu lá no Google, obstrução intestinal. Aí eu já olhei, acendeu um alerta, né? E aí eu comecei a falar isso com as enfermeiras o tempo todo, se não era isso e tal. Aí por isso veio a equipe de cirurgia avaliar e viu que talvez realmente ele ia precisar fazer uma nova cirurgia. Aí pediu outro exame de imagem e viu que estava bem mais, a alça intestinal dele estava bem dilatada, bem assim, cheia, né? Travada ali, e falou assim, nós vamos levar ele para uma cirurgia, agora. Agora do intestino. Do intestino. Cirurgia do intestino. Isso 14 dias mais ou menos, 14 dias começou os sintomas, era 16 dias pós da cirurgia do tumor. Aí correu para a sala de cirurgia, já arrumaram o leito de UTI, deram o banho, levou para a sala de cirurgia e ele ia lá comigo, ai meu Deus do céu, outra cirurgia. Nesse momento só fraquejou um pouco, assim, aí você começou a se sentir abandonada por Deus ou não? Também não. Também não. Porque eu falo assim, não, nesse caso a cirurgia vai ser bom. Vai ser bom para ele, é importante, só dava medo porque era de emergência, né? Sim. Como ele estava grave, a gente não sabia o que podia acontecer, né? Falou assim, tá, mas ia passar. Falei assim, não, ele vai aguentar mais essa. Mas entrou pro centro cirúrgico, foi uma cirurgia de umas 3 horas também. Aí logo veio... fez a cirurgia. Fez outra cirurgia. E aí a médica chegou depois na gente de novo, a cirurgiã falou assim, correu tudo bem, a gente, ufa, graças a Deus. Assim, estava muito grave. Se a gente não tivesse operado ele naquele momento, provavelmente o intestino dele ia estourar. Então, depois que estoura, né, é praticamente morte na certa, porque dá infecção generalizada, né, é bem grave. Então, foi uma aderência cirúrgica que causou essa obstrução. Aderência. Que é raro, dizem que é raro, mas cirurgia de grande porte que nele passou pode acontecer, anos até depois. Então, podia acontecer com qualquer pessoa que passou por uma cirurgia, mas foi acontecer com ele. 14 dias depois. Com ele. Ao invés de ser anos depois, não, foi 14 dias depois. Meu Deus. Então, foi assim, eita atrás de eita, né? Susto, assim. Mas foi essa cirurgia, apesar de ter sido mais rápida, só a recuperação foi demorada. Ele precisou ficar sem comer, porque até o intestino voltar a funcionar. Ele ficou 9 dias sem comer. Ele ficou com dreno? Passaram uma alimentação pelo catéter que ele tinha. Então, pela veinha ele fazia medicação, essas coisas, e fez uma alimentação pela veia. É uma alimentação bem complicada, é só enfermeiro que mexe. E a veia fininha de criança de um aninho. De um aninho. Com 4 meses. E aí ele precisou ser alimentado dessa forma, porque a sonda, nesse caso, não podia, porque não podia passar pelo trato intestinal. Então, era uma alimentação no sangue que ia. E aí, pensa, um bebê que era amamentado, tinha a mãe ali, e ele querendo e não podia. Então, foi sofrido pra ele, né? Porque ele não podia ter o acalentinho dele ali. Não podia. Eu até falo, nossa, se eu soubesse disso, eu tinha dado chupeta, porque pelo menos ia acalmar ele, né? Sim. E um consolinho, né? Um consolo pro bichinho, porque aí pelo menos não ia entrar nada, né, pro intestino dele. E como ele, até voltar a funcionar o intestino, tinha também bolsa do intestino? Não, porque como ele vomitou bastante e tinham feito lavagem, né, já tinha saído tudo. Não tinha o que tava saindo era algum restinho ainda, então não precisou de bolsa. Só foi um processo. Eu lembro que a cirurgiã sempre escutava bastante o intestino dele, falava assim, ainda não, voltou, a gente tem que ficar de olho, porque senão tinha essa chance de ter que colocar a bolsa. Mas aí, aos pouquinhos, depois começou a escutar um barulhinho ali, uma movimentação.
Aí começava a liberar gelatina, essas coisinhas, sopinha. Nossa, aí eu tenho um vídeo a primeira vez que ele voltou a comer, o desespero dele. Querendo comer. Até sopa que ele não gosta, ele ficou feliz de comer sopa. Se alimentando por sono, né? Nada na boca, nem água, menina. Era só molhando assim, ó. Não podia nada, nada. Nada que passasse pro trato dele, intestinal. Nada. Aí eu lembro que ele comeu, feliz da vida, e aí a médica disse, agora a gente tem que ver se vai sair, né? Porque não basta entrar, agora tu vai ter que sair. Tem que fazer tipo uma reconstrução, assim, Isso, foi um processo ali, né? Foi aos pouquinhos, a comida, pouca quantidade. Quando começou a liberar o leite também foi bem pouquinho de início, controladinho, e ele queria mais. Cólica Não teve. Ai, graças a Deus. Não teve cólica, não reclamava. Ele só ficava apavorado que ele queria mais. Mais leite, mais tudo. Então ele já era fominha, nessas épocas ele ficou bem mais ansioso para comer, sabe? Pra Querendo uma comida pra uma criança é difícil, triste. Né? E o pior é que aí eu tinha que comer escondido, então eu deixava ele às vezes ali de observação de alguma enfermeira ou com um desenho no celular, eu corria para comer e depois voltava, para ele não sentir vontade, né? Mas aí passou esses 9 dias ali mais intensos, aí ele voltou a comer, voltou a fazer cocô. Então aí a gente já foi logo pro quarto. E como a internação de UTI é muito difícil, né? A gente sempre fica, tem outros, né? Outras pessoas ao redor, então a gente via de tudo. É um ambiente muito pesado, então nessa internação também eu falei pro Eliel ficar comigo. Aí a gente ficava alternando, eu ficava de dia, ele ficava de noite. Era só criança onde ele Não, estava? tinha adulto também. Tinha adulto também, então tinha gente em situação bem grave, a gente via cada coisa, né? Pessoas morrendo o tempo todo ali ao redor. Então é um ambiente de desesperança, né? Desesperança, desespero. Você sentia a morte o tempo todo ali, sabe? Aí eu falava, eu repreendia. Eu lembro que eu colocava louvor pra ficar ouvindo lá dentro da UTI, porque a gente ficava num cantinho, mas eu colocava bem baixinho ali, pra não atrapalhar, né? Pra não deixar aquilo te afetar. Isso, pra mudar ali a atmosfera um pouco, porque era muito pesado. E nessa época tinha aquela, eu lembro de uma pregação que eu ouvi, que o louvor, você tá triste, louva, né? Se você tá feliz, louva. Se você tá angustiado, então qualquer coisa você vai louvar. Então eu falei, não, então vamos louvar, se bater desespero ou não, vamos louvar. Mas aí passou essa parte, eles coletaram durante a cirurgia uns pontos esverdeados que tinha aparecido. Falou que era estranho, suspeito, mas podia ser só cicatrização. Eu lembro que isso ficou ainda na minha cabeça um tempo, aí a médica falou, olha, se for algum vestígio de tumor, a gente vai ter que fazer radioterapia nele. Aí, diante desse, né, do diagnóstico, aí talvez podia ser necessário uma radioterapia, aí precisaria de liberação, uma autorização, porque aí tem que sedar a criança todo dia, é bem um processinho chato. Então isso eu lembro que já me assustou, mas aí a cirurgiã chegou ali e me falou assim, olha, calma que o tumor, quando saiu, a gente conseguiu tirar ele inteiro, então a chance de ter dado metástase é muito baixa, vamos confiar. Aí aquilo me acalmou. As coisas verdes eram na pele? Não, era dentro, por dentro mesmo. Apareceu no exame. Não, na cirurgia, quando ela abriu pra mexer no intestino, aí tinha esses focos esverdeados, que era tipo, parecia uma massinha assim, mas depois foi saindo resultados parciais ali e viu que era processo de cicatrização. E como, né, enfim, tudo que aconteceu, a cor estava suspeita, mas não tinha nada de neoplasia. Então isso aliviou, que a gente viu que ele não ia precisar fazer rádio, então a gente já falou, ufa, graças a Deus. Já é uma vitória. Já é outra vitória. Então, né, nos detalhezinhos as coisas foram acontecendo. Aí a gente recuperou da cirurgia, voltamos para casa, e aí o protocolo foi o quê? Como saiu a biópsia, o que aconteceu com o tumor? Porque aí depois de 15 dias, mais ou menos, sai a biópsia do tumor. Era um tumor que estava morto 95% dele, então a quimioterapia fez muito efeito. Ele não era um grau mais agressivo, ele era um grau 2 ali de malignidade. Então isso tudo é um prognóstico bom, né? Sabe que a chance de cura para sempre é enorme perante a medicina. Ele saiu realmente sem metástase, tiraram linfonodos ao redor ali, viu que não tinha metástase. Então, falou assim, ó, por conta de tanta intercorrência que teve, precisou mexer muito, a gente vai fazer 20 sessões de quimioterapia pós-cirurgia. Uma coisa que era para ser 2, 3 quimio, foi 20. A gente, ai meu Deus, 20 sessões. Aí era toda semana. Toda semana? Toda semana a gente ia, fazia quimio e voltava. Não dava nem um tempinho pro bichinho. Mal dava tempo de respirar. Às vezes ela ainda dava uma pausa de uma semana quando caía muita imunidade, né? Mas aí quimio, o problema da quimio é a imunidade cai, então a criança fica doente. Então era febre direta, já estava doente, aí às vezes tinha que prolongar, aí não fazia naquela semana, fazia na outra. Isso, uma coisa que era para ser de 20 semanas, ficou ali mais 6, 7 meses ali na luta.
mas teve pneumonia ainda, a gente precisou ficar internado várias vezes, antibiótico. Meu Deus, Teve Letícia, tudo isso. teve tudo. Teve um episódio que, como o intestino dele ficou meio lento depois, ele ainda tomava uma medicação para soltar um pouco, né, o intestino dele. Aí chegou uma vez, até depois, durante uma químio mais forte que ele fez, que deu uma travada no intestino dele de novo, então ele vomitou. Deu os mesmos sintomas de novo, a gente já assustou, todo mundo assustou. Falou, meu Deus, esse menino de novo não. De novo, Mas aí, coisa nova. alguma coisa nova. E aí, sério, aconteceu isso, a gente ficou em choque. Falei, ai meu Deus do céu, não pode ser. A mesma coisa. Mas graças a Deus não foi nada. Tipo, talvez até fosse algo, mas se resolveu, sabe? Então não precisou de outra intervenção. Então, aí ainda para fazer a última quimio, ficamos enroscados ali umas 3, 4 semanas, porque ele ficava muito doente, muito doente. Tava já bem debilitadinho, né, essa parte da imunidade dele. Mas no final das contas a gente terminou a última quimioterapia, 17 de julho do ano passado, então em 2023. Hoje ele já tem 1 ano e 3 meses fora de químio. Ai, graças a Deus, glória a Deus. Sim, então assim, agora ele só acompanha, faz exames, né, ainda, mas tudo muito recente, tudo muito recente então, ainda. Isso, muito recente. Mas graças a Deus agora passamos, né, E assim, uma coisa que eu acho até importante falar, porque é uma doença que leva muitas vidas, né, mexe com a estrutura, mas tipo de 10 crianças que a gente conviveu ali, sobreviveu, continuou vivo o Samuel e tipo mais um, sabe? Então muita criança morreu mesmo. Então a gente sabe que a cura foi com o Senhor mesmo, né? Eles pararam de sofrer. Você viu muito. Teve muita despedida, muita morte. De bem. Tudo que é idade, assim. De tudo criança. quanto é idade. A gente faz amizade com as famílias, né? A gente sempre vai na ONG tomar um café e tal. Sim. E lá a gente conversa com as outras mães. Acaba criando um vínculo, mas infelizmente muita criança morreu nessa jornada. Teve muita pessoa falando coisas negativas, assim, ou não? Tinha gente que chegou a falar, nossa, mas Deus é tão bom, né? Vocês falam tanto de Deus, e para que ele deixa uma criança passar por tudo isso? Como, né? Vocês acham que isso pode ser coisa de Deus? Aí a gente explicava assim, que tem propósito, né? Na luta que a gente fica mais forte, na luta que Deus move, né, a fé das pessoas. Muitas pessoas voltaram a falar com Deus, a orar, a buscar através, né, da cura do Samuel, ali pedindo pela cura. Renovou a fé, a esperança, renovou a fé, né? Muita gente. Então a gente houve esse mover, então muita gente foi tocado realmente, né? Teve como inspiração de fé mesmo. Então acredito que o propósito é esse, né? Levar a palavra, fortalecer as pessoas, mesmo diante das... Se fortalecer. Se fortalecer, ver que depois disso nada mais vai abalar. Né? E o Samuel é um milagre vivo. Um milagrinho. Que a gente viu correndo ali agora há pouco, né? Então, assim, realmente, mas foi uma jornada. Foi uma jornada. Uma jornada de fé. A Letícia teve que abandonar o outro filhinho, Abandonei né? o outro filho. A casa, tudo, né? O serviço, que eu estava no emprego dos sonhos, eu acabei sendo demitida. Assim que eu voltei, inclusive, da internação da cirurgia dele, eu soube que eu ia ser demitida por conta das faltas, né? Que perante a empresa, a lei não tinha nada que me respaldasse. Então eu perdi um emprego, o Eliel ficou desempregado, na época a gente estava construindo nossa casa, então o Eliel, a gente juntou nossa rescisão, conseguimos mudar, sair do aluguel, os dois ali desempregados, a gente correu, fez o que dava para fazer para mudar, Deus abençoou a gente até muito na obra da nossa casa, e hoje a gente mora na nossa casa, Deus, eu falo, né, que Deus restitui tudo, né, então da mesma forma que fez com o Jó, eu vejo a gente dessa forma. Porque hoje eu estou empregada de novo, é um emprego que eu gosto, é uma oportunidade bem parecida, né, com esse emprego que eu perdi na época. O Eliel também está empregado numa empresa melhor, então já sabe todas as coisas. Casa, né? Estamos na nossa casa, todo mundo com saúde, bem. E agora o Samuel tem que fazer exames regulares faz. E graças a Deus... Sempre tudo normal. Normal. Os médicos ficam falando, nossa... que sempre tem um residente ali junto, fala assim, o Samuel, a gente pede tudo isso de exame, porque já aconteceu isso. Então hoje ele está muito bem mesmo, é difícil acreditar, então até os médicos têm noção da complexidade de tudo que ele viveu, né? Ele vai ficar com um memorial, né? No hospital, praticamente, né? O pessoal falava assim, isso aí é o mascotinho do hospital, porque a gente não saía do hospital, e ele era tão pequenininho, né? Ai, glória a Deus, que hoje você tem uma vida assim, já passou
normal tsunami, agora. né? Uma vida normal. Deus acalmou a E o tempestade. mais importante é que você não perdeu a fé, né? Sim. Não perdeu a leveza. A leveza, né? tudo é desse não é uma jeito. pessoa rancorosa, Não sou. né? Por nada que passou. Sim. Então, assim, é um exemplo. Às vezes nós reclamamos por tão pouca coisa, né? Tão menos a gente tem que ouvir um testemunho desse para estar, né, se conscientizando do que a gente tem na vida, né? A gente devia acordar sorrindo, só né? por estar bem, agradecendo, por acordar né? na nossa casa e não no Sim. hospital, sabe? Numa UTI. Ixi, Sim, ter os filhos é uma realidade saudáveis, né, mães? Então que fique para mim, primeiramente, sim, para todos e para nós. todas vocês, né? Às vezes olhar com outros olhos, né? Obrigada por, Obrigada né, pela passar pra oportunidade. gente, né? Falei muito, mas é porque é muita coisa. Muito detalhe, mas muito tem que ser falado mesmo pra gente ver a complexidade de tudo, né? complexidade, a gravidade de tudo isso, né? Tinha que ser falado, né? Acho que creio que tem muito mais detalhes, né? A gente ainda resume um pouco, mas é muito importante cada detalhe, né? Então eu queria que você agora deixasse uma mensagem para as mães, né? Ou que estão passando por isso, ou que têm medo de passar por isso, ou que já passaram também, às vezes, né, perderam, ou também tem um milagre para contar, né? Enfim, né? Para as mães aí em geral, né? É assim, ó, toda a dificuldade, então, vai fazer a gente ficar mais forte, isso é bíblico, né, e é uma verdade, realmente. Eu acho que a gente tem que manter o foco positiva mesmo, fé que Deus tem o melhor, Ele vai fazer a vontade, mesmo que não seja a nossa, né, claro que eu não queria ter passado por tudo isso, mas se passamos, então vamos ver o lado positivo das coisas, vamos falar mesmo, testemunhar, porque as pessoas precisam ouvir muito, né, os testemunhos para renovar a fé. E mesmo mães, né, que passaram por isso, infelizmente, né, os filhos faleceram, né, mas a gente sabe que é um até breve, né, em breve a gente vai se encontrar com eles, que eles estão bem, sem dor. Eu sei que deve ser muito difícil, né, a gente passou por condições ali muito próximas a gente, mas Deus cuida da gente, então Ele sabe de todas as coisas e está sob o controle das nossas vidas. Muito bem. Acho que é isso. E importante também que Deus é o mesmo, É o né? mesmo. É o mesmo, que nem você falou, é tudo muito recente. Sim. Então, assim, Ele ainda opera. Ele ainda continua né? operando. Ele ainda pode fazer milagres, pode tudo, Ele não mudou, né? Deus não passa o tempo, Ele não vai envelhecendo, não vai perdendo poder, nada, Ele é o mesmo. Essa é a nossa esperança, né? Sim. E também de tudo, né, que você falou, a oração, né? Como que ela tem poder, né? A união, né? A união das pessoas, né? Em oração, no mesmo propósito. Então que a gente possa guardar isso, né? Que a oração ainda causa efeito. Chega a união, aos céus. E Deus ainda opera milagres, né? Sim. E é isso. É um belo milagre. Dele, né? E o nome Samuel, né, que tem também um dos significados é Deus ouve, Deus ouviu minha oração. É tudo isso. Até o nome de Samuel tinha que ser Samuel. Já foi o nome profético. O nome né? profético. Então tudo tem um porquê, gente. A propósito em todas as coisas. Toda a glória a Deus, né? E aí com a vida da Letícia a gente tem um grande exemplo para a gente se questionar, né? Será que estamos agradecendo? Será que estamos orando o suficiente, crendo o suficiente e ajudando outras pessoas, né? Nos unindo a outras pessoas, né? Então que fica aí um aprendizado, assim, eu saí muito edificada, né? Depois desse testemunho, eu creio que vocês também, né? Que possa mudar o dia de vocês, né? Tudo isso. Mesmo. E Espero toda a glória ter a Deus. renovado a fé de muita gente. Toda glória a Deus. Amém.